primeiro comando da capital. E aí eu te pergunto, como combater o crime organizado, que hoje já tem inclusive soft power de organização criminosa? Então tem filme custeado parcialmente pelo PCC, tem cantores e artistas que são acusados de lavar dinheiro para facções, tem advogadas influenciadoras como a Deolane também. Como você lidaria com esse soft power das organizações criminosas? Pois bem, eu já venho falando muito que eu vou adotar uma postura que não será necessariamente a postura que se espera do candidato liberal ortodoxo, vamos colocar, tradicional. Eu acho que no combate ao crime organizado, nós temos que passar por cima de determinadas liberdades. Dentre elas, a liberdade de expressão de artistas e influenciadores que são porta-voz de organizações criminosas. As pessoas se esquecem quando a gente fala de organização criminosa, às vezes acham que é um tráfico, uma lavagem de dinheiro. Veja, no mesmo dia que o PCC está fazendo uma determinada operação financeira com a Deolane, como aconteceu, o PCC está participando de brigas em favelas em que morrem dezenas de pessoas todos os dias. Para um país que vai morrer de 30 a 40 mil pessoas só esse ano, todo dia precisa morrer dezenas de pessoas. E boa parte delas são brigas entre facções. E não podemos aceitar que pessoas que participem ou do debate público ou que estejam, vamos dizer, nas redes sociais lacrando, produzindo seus vídeos, naturalizem isso. A Deolane nunca escondeu que ela era advogada do crime organizado. Essa é uma das características que o Pose do Rodo também tinha, que o Orlando tinham. Não é que era um trabalho dissimulado, era um trabalho escancarado. Falou, não, eu sou advogada de porta de cadeia assim, não, eu faço isso e vou tirar o meu cliente da cadeia, porque ele só é culpado se for condenado e olhe lá que eu vou recorrer. É uma cultura da normalização do crime, da naturalização do crime como uma prática menor, como se fosse não é nem uma falha de caráter, é como se fosse uma falha em ser pego. Ih, malandragem foi pega. E isso se naturalizou, e a gente percebe bem, nas camadas mais baixas da população brasileira. O que tem em comum tanto o Pose do Rodo quanto a Deolane? Eles falam com a classe C, D e E. A Deolane, quando ela... Acho que não sei se ela estava nessas casas, fazendas, um reality show, o do Carlinhos Maia, eu realmente não me lembro qual era. Ela foi... Vamos dizer, ela foi alvo de um choro, de uma campanha gigantesca. E aí, quando ela foi detida, mesma coisa, as pessoas ficaram na frente de delegacia chorando. O que isso mostra? As pessoas mais humildes não aprenderam a usar esse aparelho aqui, e as redes sociais tomaram a cabeça delas, e você consegue naturalizar o absurdo nos mais humildes. Isso tem um efeito muito grande, porque ao naturalizar o absurdo na cabeça de quem é a maior vítima do crime, que é as pessoas da classe C, D e E, eu tô falando de quem morre na mão do crime organizado. Quem mora em áreas. Exato. Quando eu naturalizo para eles, é literalmente a ideologia que faz com que eles aceitem aquilo como modo de vida. Então eu vou precisar libertar essas pessoas, mesmo sem as pessoas sequer entenderem que elas estão aprisionadas. Então vou ser muito duro. Esses influenciadores todos, a partir do momento que a gente coloca o direito penal do inimigo em funcionamento, e a partir do momento que está demonstrado que esta influenciadora é ligada ao crime, ela não tem direito a ter uma opinião. Ela só tem que ser presa, o Oruan tem que ser preso. A gente tem que parar de, vamos dizer, criar formalidades. Tipo, não, ele é um artista. O cara não é um artista, é só um porta-voz. O que aconteceria com a Deolane num governo seu? A aplicação do direito penal do inimigo, ela faria que, eu passando o projeto, ela fosse enquadrada, e aí ela não poderia, por exemplo, dispor, por mais que ela em si não tinha, por exemplo, traficado droga, ela não era a traficante em si, ela fazia parte da estrutura de lavagem de dinheiro, como essa operação pegou. Só que ela seria enquadrada como membro dessa estrutura, e aí como partícipe de toda a atividade delituosa. Ela não ia, por exemplo, ter direito à progressão de pena. Uma pessoa que tem um enquadramento, ela não tem mais a presunção de inocência. Então, uma pessoa que é enquadrada de acordo com o direito penal do inimigo, e aí o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, não, este aqui é claramente um membro, foi pego pelo COAF das Relações Econômicas, ou ele estava com uma metralhadora escrito CV na camiseta na frente de uma favela, pois bem, esta pessoa tem presunção de culpa. A operação policial, qualquer uma, ele foi encontrado na rua, ou uma câmera numa cidade pegou aquela pessoa circulando, ela é presa na hora, já é levada para o presídio sem audiência de custódia, ela não pode pagar fiança para sair, e ela vai ter penas muito duras. Portanto, o direito foi rápido com ela, e as penas são duras. É isso que o direito penal faz com o faccionado. Então, nós precisamos atuar dessa maneira, e isso vai incorrer do pequeno traficante ao grande traficante, do Oruan Deolane. Renan, se eleito presidente, você vai governar um país que tem um poder judiciário que aplica a Constituição de 88. E por mais que você fale em direito penal do inimigo, como que você compatibilizaria isso com essa estrutura que existe? Os juízes vão continuar julgando, os ministros vão continuar dando decisões. Como concretizar essa ideia sua? Primeira coisa que vai ser muito engraçado se o STF se opor ao direito penal do inimigo sendo aplicado por nós contra o crime organizado, quando o próprio STF aplicou o direito penal do inimigo contra o Bolsonaro e a turma do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso. Foi criado um inimigo, e o inimigo era basicamente o bolsonarismo, e aí a lei era rápida,
o inquérito era veloz e as punições muito duras. Foi basicamente o que o bolsonarismo fez, o STF fez, foi a aplicação direta penal do inimigo, porque o próprio STF sabe que funciona. Tanto funciona que eles utilizaram contra o inimigo deles. Eu vou avisar, STF, isso aqui foi uma operação exótica que não passou na prática pelo legislativo. Nós formalizamos isso no